Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal Química com o Blublu. E o nosso objetivo aqui é ensinar química da maneira mais intuitiva possível e trazer um novo olhar para essa ciência da natureza que é tão bonita na sua linguagem, nas suas representações e que com certeza nos ajuda a ser pessoas melhores nesse mundo. Então, essa playlist que nós vamos dar início agora é um assunto muito importante, né? Para você aí que vai prestar um vestibular, é um processo seletivo, é extremamente importante o assunto aí dos cálculos estequiométricos, o estudo aí das grandezas e cálculos químicos. É impossível você pensar numa prova de vestibular, seja ela, por exemplo, um Enem, seja uma questão aí da FUVEST, Unicamp, Universidade Federal do Paraná, enfim, qualquer processo seletivo que você venha fazer, sempre terá um cálculo estequiométrico numa prova. Seja um cálculo mais simples ou seja um cálculo mais complexo, um que demanda uma regra de três mais simples ou que necessita de um raciocínio mais elaborado, mais sofisticado. Mas sempre há uma, duas, três questões que no seu contexto e na sua resolução precisa do conhecimento dos cálculos estequiométricos. E a gente vai estudar, né? Vamos começar essa aula número 1 falando sobre essas grandezas. Quais são as grandezas químicas? Quais são as grandezas que aparecem num contexto da estequiometria? Até chegarmos lá na resolução formal, a gente vai primeiro falar sobre essas grandezas, né? Quais são essas grandezas? Então, praticamente aí a temática dessa aula número 1 é justamente esse. Nós estudarmos as chamadas grandezas. As grandezas químicas. Então tá aí. Vamos estudar essas amigas nossas aí. Bom, grandeza em matemática é tudo aquilo que a gente consegue medir. E na química, o que normalmente a gente quer medir? Essa que é a primeira coisa nossa aqui. O que a química quer medir? Pessoal, embora os cálculos químicos sejam bem elaborados, na maioria dos casos, as grandezas não são muitas, não. A gente vai começar falando, por exemplo, sobre a grandeza massa. A grandeza massa. Massa é uma grandeza fundamental para os cálculos estequiométricos. Porque a todo momento nós vamos querer dosar a massa, né, pesar ali, medir a massa de um reagente específico, de um determinado produto. A gente vai querer descobrir qual é a massa que se produz de tal produto quando a gente utiliza tanta massa de reagente. Então, massa é fundamental aqui. Massa é fundamental. Outra grandeza extremamente importante aqui para nós é a grandeza quantidade de matéria, que a gente pode chamar aí de mol. Né? Então, mol também, ou quantidade de matéria, é uma grandeza fundamental. Uma grandeza fundamental. Nós vamos conhecer, vamos falar da definição de mol nessa aula ou nas próximas aí, mas é uma unidade que aparece muito no nosso contexto da química, uma grandeza extremamente importante para nós. Uma terceira grandeza seriam partículas. Eu denomino isso daqui de partículas. Que partículas são essas? Bom, aqui as partículas, elas podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser íons, e se for até lá na eletroquímica, podem ser até elétrons. Então, essas partículas aqui, elas podem ser bem variadas na sua concepção. Então, aqui elas podem ser átomos, elas podem ser íons, elas podem ser moléculas. E íons, elétrons e assim por diante. Então, partículas no seu contexto geral. E também temos uma grandeza extremamente importante para o universo dos gases, que seria o volume. Volume. Não apenas para gás, né? O que a gente vai utilizar nesse contexto, eu vou falar especificamente de volume gasoso, mas obviamente, né, nós temos aí nos cálculos estequiométricos volume de líquidos, volume de sólidos, dependendo de exercícios que trabalham, por exemplo, com densidade. Então, mas aqui em específico a gente vai conversar também sobre volume de gás. Então vamos lá. Praticamente essas são as quatro grandezas que a gente vai trabalhar. Olha só, não são várias grandezas que a química trabalha, pelo contrário, são poucas. São bem poucas as grandezas que a química trabalha. É massa, mol, partícula e volume. E especificamente aqui, os volumes vão ser bem na parte de volume gasoso. Então, é isso aqui. Não tem muito que a gente falar sobre os tipos de grandeza. A gente vai conversar sobre elas agora. Vamos conversar um pouquinho sobre essas grandezas para a gente conseguir trabalhar com mais calma aí. Bom, vou começar falando sobre a grandeza mais polêmica, aquela que eu vejo assim que todo mundo de ensino médio, se pelo menos guardasse isso dos cálculos químicos, já tá louco de bom. O que é mol? Eu acho que esse é um ponto que é excelente da gente começar. Falar sobre mol. O que é mol? Definição de mol. É, embora os alunos acham isso daqui extremamente complicado, mas mol é muito mais tranquilo do que se parece. Mol, que nada mais é do que a grandeza quantidade de matéria, ela. Vamos fazer uma analogia aqui. No português, nós temos palavras que significam ou que expressam quantidade. Você concorda comigo? Por exemplo, nós temos a palavra dúzia. Uma palavra, uma expressãozinha, que nos remete a uma quantidade. Quando eu falo dúzia, você já pensa aí no 12, na quantidade 12 de alguma coisa. Se eu falo 12, 12 não, se eu falo uma dúzia de canetas, 12 canetas. Se eu falo duas dúzias de lápis, 24 lápis. Se a gente fala meia dúzia de borracha, 6 borrachas. E conforme a gente vai escutando, né, tipo, duas dúzias, três dúzias, meia dúzia, a gente vai fazendo uma operação na nossa mente, né? Ah, não, uma dúzia é 12, então duas dúzias, duas vezes 12. A gente já vai fazendo até cálculo na nossa mente, né, com o número 12, dependendo da quantidade que a gente utilize de dúzias, né? E o mol, pessoal, ele é análogo a isso, é análogo a isso. Quando a gente usa a expressão mol,
tem que vir um número na minha mente. Tem que vir um número na minha mente. E esse número não é tão pequeno assim quanto a dúzia, que é só 12. O mol, ele tem que me lembrar uma quantidade, só que é uma quantidade absurda, né, extremamente alta. E que número é esse que tem que vir na minha mente quando eu falo, por exemplo, de 1 mol de alguma coisa? Tem que vir o número 602 sextilhões. Nossa, professor, eu tenho que guardar, 12 é fácil, né, 12 é 12, agora 1 mol, 602 sextilhões. Você tem que guardar essa quantia na sua mente. Então aí, ó, 602 sextilhões. É claro que um número tão alto desse jeito merece uma notação científica, né? Lembra que notação científica em matemática é quando a gente, através de potências de 10, a gente consegue escrever números que são ou grandes demais ou pequeninos demais. E 602 sextilhões em notação científica ficaria no que exatamente? Bom, ficaria num número que é bem famoso dentro da química, que é o 6,02.10 na 23. Então a gente representa esse tal de 602 sextilhões nessa notaçãozinha, 6,02.10 na 23. Então quando eu falo mol, você deve pensar nesse número aqui. Você tem que pensar no 6,02.10 na 23. Assim como dúzia te leva para 12, mol tem que te levar a 602 sextilhões, a 6,02.10 na 23. Só que, é claro, mol não é utilizado para qualquer coisa, vamos dizer assim. Mol, ele é utilizado no contexto de quantidade de matéria. Ele é utilizado no contexto de quantidade de partículas de um sistema. Então, quando nós falamos de mol, nós estamos falando de partículas, indicando quantidade de partículas que são extremamente pequenas. E a gente usa um número tão absurdo desse, porque é necessário uma quantidade absurda dessa de partículas para começar a ficar mensurável para nós. Então esses 602 sextilhões, né, seriam de partículas. Nossa, professor, mas que partículas seriam essas? Aquelas que a gente viu agora há pouco. Podem ser 602 sextilhões íons, 602 sextilhões moléculas, podem ser 602 sextilhões de átomos. Então pode ser qualquer uma dessas partículas, né? Então, como são coisas extremamente pequenas, a gente precisa de um número absurdamente grande para ficar mensurável isso daqui. Então, mol, pessoal, mol é a quantidade de matéria, a quantidade de partículas que a gente mede em um sistema, ok? E a gente, pessoal, tem que fazer relações com isso daqui. Temos que fazer relações de proporcionalidade com isso daqui. Por exemplo, se eu falo 2 mols, de alguma coisa, de átomos de prata, por exemplo, assim como você faz com dúzia, você tem que fazer aí um cálculo na sua mente. 2 mols de alguma coisa é, obviamente, 2 vezes o 6,02.10 na 23. É 2 vezes esse valor. É notório, assim como você multiplica que 2 dúzias é 2 vezes 12, você tem que fazer que 2 mols é 2 vezes 602 sextilhões, 6,02.10 na 23 partículas. E aí o que acontece? Você multiplica os números que estão ali. Então você multiplica, no caso aqui, o 2 pelo 6,02. Então você multiplica esses dois camaradinhas. Multiplicando, a gente chega em 12,04.10 na 23. Certo? Então é isso aqui. 2 mols de átomos de prata são 12,04.10 na 23 átomos de prata. Mas, professor, essa notação não está escrita errada? Sim, vamos arrumá-la. Vamos arrumá-la. Como que a gente arruma isso? Você está vendo que a vírgula ela está no lugar errado ali. A gente não pode ter, na notação científica, números maiores que... tem que ser menor que 10. Tem que ser menor que 10. Ali tem um 12. Então a gente arrasta a vírgula uma casa para frente. Então essa vírgula aqui, ó, vai passar para frente e a gente vai aumentar uma unidade no expoente da potência de 10. E aí teremos 1,204.10 na 24. Então aqui é praticamente alterando a notação. Bom, 3 mols... 3 mol de alguma coisa, sei lá, moléculas de gás carbônico, por exemplo. Como é que fica essa brincadeira? Bom, é 3 vezes o 6,02.10 na 23. Bom, e isso aqui representa o quê? Bom, multiplica 3 vezes 6,02, nós chegamos em 18,06.10 na 23. Arrumando a notação científica, essa vírgula ali no 18 passa uma casa para frente e aumenta uma unidade no expoente. Então fica 1,806.10 na 24. Eu tinha falado moléculas de gás carbônico, né? Então tá aí. Nossa, professor, mas e se fosse, por exemplo, o número decimal? É a mesma coisa? Né? Então você pega aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui o zero... Deixa eu pegar um branco para ficar melhor aqui. Então aqui, um 0,5 mol. Mol do que, professor? Sei lá, íons sódio que foram dissolvidos em água. Então seria 0,5 vezes 6,02.10 a 23. Eu sempre digo isso, né? Que multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Né? Então nós chegamos aí em 3,01.10 na 23. O que eu tinha falado mesmo? Íons sódios, né? Então tá aí, ó. 3,01.10 na 23 íons sódio, por exemplo. Aqui seriam 301 sextilhões de íons sódios. Mas é isso, pessoal. Mol é exatamente isso daqui. Mol é uma grandeza que quantifica matéria, que quantifica partículas em um sistema químico. E um mol, ele representa uma quantidade de 6,02.10 na 23 partículas de um sistema.
E a gente chama esse número, né? Nós damos um nome, ele é uma constante, né? O mol sempre vai ser essa quantidade. Então nós damos um nome para essa constante. A gente chama isso aqui, ó, de constante de Avogadro. A gente representa assim com um N e um Azinho e coloca ali, ó, 6,02.10 na 23 partículas por mol. Então essa aqui nós damos um nome louco de bonito para isso, né? Chamamos aí de constante de Avogadro. Avogadro, que foi o químico que estudou essa parte, né, que quantificou esse valor. Deixa eu colocar aqui para você conseguir ver o que eu escrevi, né? Senão vocês não enxergam nada, né? Aí ficou bom. Então, praticamente isso, pessoal. Mol, não tenham medo de mol. Não tenham medo de mol. Mol é que nem dúzia. Fale aí pra sua família, fale para os seus colegas, espalhe no seu Instagram que você não tem mais medo de mol. Que mol mede a quantidade de partículas em um sistema e ele é simplesmente uma quantidade de partículas. E que quantidade que é essa? Um mol é 602 sextilhões de partículas, ou a chamada constante de Avogadro, 6,02.10 na 23, ok? Bom, praticamente é isso daí. A gente vai falar um pouquinho na próxima aula sobre a grandeza massa, como que a química e os cálculos químicos abordam a massa aí na brincadeira. E é claro, já vamos colocar isso dentro, também já vamos misturar com o mol, que vai ficar bem bom isso daí depois, ok? Então acompanhe a nossa segunda aula para você entender os próximos conteúdos pedagógicos.